texto, eu queria que você abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, Mateus 16. Mateus, capítulo 16, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 16. Eu aguardo para que você ache, e é bom que você treine de fato na sua Bíblia. Mateus 16. Em achando, se puder, marque, depois vá a um livro chamado Efésios. Efésios 3, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Depois que você achou, Efésios, capítulo 3, vá ao início da Bíblia, Gênesis. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler esses três textos da palavra de Deus, começando por Mateus. Isso, eu aguardo um pouquinho para que todos acham. Quero dar boas-vindas aos irmãos e amigos da internet que estão nos vendo e nos ouvindo e que depois ouvem essa mensagem, compartilham essa mensagem com seus irmãos e amigos, pessoas que querem ouvir a palavra de Deus e receber os ensinos de Jesus Cristo para o seu chamado de vida. Sejam todos bem-vindos. Vamos ler primeiro, vamos ler então Mateus 16. Vamos ler juntos. Capítulo 13 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, esta definição que você deu, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la, ou em outra tradução, não prevalecerão contra ela. Verso 19: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Esse é o primeiro texto. Vá agora a Efésios, segundo dos nossos textos. Efésios 1 diz assim. Na verdade, eu queria que você lesse o último verso do capítulo anterior, para dar mais sentido ao nosso texto. O 2,19, que diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Por essa razão que nós acabamos de ler, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, ou seja, não judeus. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério
não foi dada a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. E alguém perguntaria: Paulo, o que é esse mistério? Verso 6 ele responde: significando que mediante o Evangelho, os gentios, ou seja, os povos não judeus, são co-herdeiros, ou seja, também herdeiros com Israel, o povo judeu, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, diz Paulo, me tornei ministro, servo, pelo dom da graça de Deus a mim, concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante o que, gente? A igreja, eu vou ler de novo o verso 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Vamos ao terceiro texto. Disse a vocês que a gente ia ler bastante. Gênesis 12, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, Abraão, sai do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei durante o caminho. Verso 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Note que são 3 promessas de Deus a Abraão. Primeira, farei de você um grande povo, e o abençoarei. Segunda, tornarei famoso o seu nome. E terceiro, você será uma bênção. Agora olha o verso 3, o impacto disso. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos e famílias da terra serão abençoados. Volte de novo os seus olhos para o verso 3 da Bíblia Sagrada, e olhe uma coisa que talvez você tenha lido muitas vezes e não percebeu, que há um plural aí. Abençoarei os que o abençoarem. Não é abençoarei os que te abençoar, Abraão, mas é abençoarei os que te abençoarem, povo que sair da paternidade de Abraão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoar, Abraão. É isso que está sendo dito? Não, eu amaldiçoei os que o amaldiçoarem, plural. Só isso que eu queria dizer para vocês por enquanto. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pelo teu corpo que se reúne. Dá-nos de beber dessa água viva, a tua palavra. Dá-nos do teu Espírito Santo que abre o nosso coração e a nossa mente para que essa palavra se torne viva. Dá-nos um coração voltado para o Senhor, voltado para o teu amor, para a tua palavra, um coração em arrependimento, sabendo que toda boa dádiva vem do Senhor. Dá-nos essa alegria de receber
tua iluminação e revelação para a gente viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Queria começar a mensagem dessa noite a partir de uma proposição. Qual é a proposição? Nós damos mais valor a algo quando nós reconhecemos a importância singular desse algo. Há coisas que a gente só sabe o devido valor quando a gente de fato conhece profundamente. Até que isso aconteça, a gente jamais vai dar o devido valor. Por exemplo, o valor de uma peça antiga, digamos que alguém achou alguma coisa no navio afundado, e alguém foi lá, mergulhou e trouxe alguma coisa, o tempo modificou, mudou um pouco o formato, o jeito, mas a pessoa não sabe o que é. Se ela não sabe o que é, ela vai tratar aquilo de qualquer jeito. Mas se a pessoa sabe o que ela tem em posse, se ela sabe, por exemplo, o que é um tesouro valiosíssimo, ela vai tratar isso de uma outra forma. Ela vai tratar isso como algo precioso. E é nessa direção que eu queria vos falar hoje sobre algo que é precioso. Algo que está no centro dos propósitos de Deus. Algo pelo qual a Bíblia diz que Deus ama e ama intensamente. E o que é esse algo que Deus ama intensamente? A igreja. Igreja. Igreja é um termo que normalmente nós temos dificuldade de compreendê-la de forma mais abrangente. Quando nós falamos que Deus ama igreja, nós não estamos falando necessariamente que Deus ama um lugar onde os cristãos se reúnem. Não é apenas isso, embora também seja isso. Quando nós estamos falando de igreja, nós não estamos falando necessariamente de uma expressão denominacional, nem mesmo uma expressão histórica do cristianismo. Nós estamos falando de um projeto de Deus que é reunir pessoas com um propósito muito específico para ser um espelho para o mundo. É disso que nós estamos falando, é disso que a Bíblia Sagrada vai chamar especificamente de igreja. Agora veja, nós lemos o primeiro texto. O primeiro texto de hoje nós lemos Mateus 16. E o que diz Mateus 16? Mateus 16 é uma palavra do próprio Jesus, respondendo aos seus discípulos. Porque Jesus começa um diálogo com eles e diz assim: olha, vocês, o que as pessoas estão dizendo para vocês que eu sou? Eu, Jesus. Eles olham para Jesus e dizem assim: olha, a maioria das pessoas dizem que o Senhor é um profeta. O Senhor talvez seja um novo João Batista, talvez o Senhor seja Jeremias, talvez você seja Elias, ou qualquer outro profeta. Eu acho impressionante que os discípulos tenham citado esses três nomes, porque ele dá a ideia de um tipo de igreja, ainda que limitado, mas um tipo de igreja. Por exemplo, uma igreja do João Batista. É aquelas pessoas que se reúnem e que são ascéticas. Pessoas cuja alimentação é meio rígida. João Batista, por exemplo, se vestia de pele de camelo e comia gafanhoto. E por que ele fazia isso? Porque ele prezava muito a sua santidade de vida, o cuidado com a sua vida. Essa é uma expressão de igreja, é interessante isso. O outro profeta citado é Elias. E por que Elias? Porque na época de Elias, é uma das gerações onde há mais milagres. A intervenção de Deus fazendo coisas extraordinárias. E esse é um tipo de concepção de igreja. O que é igreja? A igreja é o lugar onde Deus age, onde há coisas sobrenaturais. E é uma concepção da igreja, mas ela é limitada, como nós vamos ver. E depois nós vemos o profeta Jeremias.
No profeta Jeremias nós vemos alguém, gente, que é um profeta da justiça. É aquele que fala aos reis que eles estão errados, que eles estão em pecado, que eles precisam se voltar para Deus, e isso é igreja. Mas não é só isso. Mas Pedro toma a palavra e fala assim: Jesus, nós conversamos aqui, eu estou tomando a palavra, e na verdade, quem o Senhor é mesmo, é que o Senhor é o Cristo. O Senhor não é um desses profetas, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é Deus vivendo entre nós. O Jeremias era um profeta e nós respeitamos o João Batista também, mas o Senhor não. O Senhor é Deus que tomou uma forma humana e veio viver entre nós. E Jesus Cristo olha para Pedro e fala assim: Pedro, não é possível que isso tenha saído só da sua cabeça, Pedro. Você foi perfeito, e para ser perfeito, só pode ter sido o Espírito de Deus que revelou isso a você. Sabe por quê, Pedro? Porque é diante dessa sua confissão que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, é que eu vou estabelecer a minha igreja. Olha que coisa impressionante. Jesus está dando os fundamentos sobre qual ele estabeleceria a sua igreja. E qual é esse fundamento? São as palavras de Pedro. Pedro, diante do que você falou, esse fundamento é que eu vou estabelecer a minha igreja. E Jesus faz até um trocadilho de palavras. Diz assim: Pedro, você falou de algo que é um fundamento, uma pedra grande. É sobre isso que eu vou estabelecer a minha igreja. E você é Pedro, uma pedrinha. Então, a pedrinha Pedro vai ser o porta-voz da grande pedra, do fundamento. Qual é o fundamento? Eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo. A minha igreja será estabelecida. E as portas dos agentes da morte, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Olha que coisa impressionante. Igreja de Jesus Cristo é algo que é fundamentada pelo próprio Cristo. É o maior projeto de Deus em todos os tempos. Mas espere, nós estamos na palavra de Jesus. Vamos ao segundo texto nosso. Texto de Paulo apóstolo. Paulo começa a falar aos Efésios e ele diz assim: gente, eu nasci com a melhor cultura do mundo atualmente. Eu sou judeu de nascimento. Eu conheço tudo o que é bom de arte, de leis, de teologia. Mas veja, eu descobri algo mais precioso. Na verdade, o que eu descobri é um mistério. E esse mistério foi escondido dos profetas até agora. Mas agora Deus resolveu revelar a mim, o menor dos apóstolos, esse mistério. E a gente perguntaria para Paulo: Paulo, qual é esse mistério? Paulo vai dizer assim: gente, eu recebi por revelação isso de Deus, de que a salvação e a escolha de Deus não está limitado apenas aos judeus. Deus é o Deus dos gentios também, ou seja, dos não judeus. A promessa de Deus é para os filhos de Abraão como povo, mas é para todos os filhos de Abraão que são filhos na fé. E Paulo vai dizer assim: eu descobri também que o que Deus está fazendo é uma nova sociedade. Não é uma sociedade judaica baseada em leis e costumes, mas é uma sociedade que inclui os gentios. E ela é uma nova sociedade porque ela está sobre o governo de Deus. E se tem um governo, tem um rei. E se tem um rei, tem um reino. Qual o reino? O reino de Deus. E se tem governo e tem reino, tem uma constituição. Qual é a constituição? A palavra de Deus. E se tem uma constituição, tem cidadãos. Quem são esses cidadãos dessa nova sociedade que Paulo está chamando um mistério de Deus? São cidadãos
do reino de Deus. E Paulo vai nos explicando esse mistério. Ele fala assim, olha, essa nova sociedade é tão nova e tão revolucionária, que para entrar nela, a pessoa precisa nascer de novo, precisa passar pelo novo nascimento. Por quê? Porque é o novo nascimento que vai fazer dessa pessoa uma nova pessoa. Na linguagem do Novo Testamento, alguém nasce de novo, isso é conversão. E alguém se torna outra pessoa, é batizado no Espírito, ou é batizado com o Espírito. Ele é confirmado no corpo de Cristo. Paulo vai dizer, olha, é tão radical que precisa nascer de novo, para se tornar um novo homem, para viver uma nova vida, para fazer parte de uma nova sociedade, e para nessa nova sociedade ser a primícia de uma nova criação. E para ter nova criação precisa de novos céus e de nova terra. É tudo novo. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles que nasceram de Deus se tornaram uma nova criatura ou uma nova criação. Por quê? Porque tudo é novo. É novo nascimento, é novo homem, é nova vida, é nova sociedade, é nova criação e é novos céus e nova terra. Não dá para pensar em nada, em nenhum projeto humano que abarque todas essas coisas. Mas talvez você esteja olhando para mim e falando assim, mas da onde Paulo tirou isso? Será que não foi uma coisa da cabeça de Paulo? Será que Paulo não teve uma dessas revelações, como as pessoas têm hoje, e diz assim, Deus falou comigo, então ouça o que eu estou falando? Será que Paulo não está emocionado com o que ele descobriu, e está atribuindo ao plano de Deus uma coisa da cabeça dele? Só se a gente não entender o livro de Gênesis. Porque se a gente entender o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus chama um homem, Abraão, um pagão, alguém que não é conhecido do Deus único e verdadeiro, e chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, faz 3 promessas a Abraão. 3, nós lemos aqui. A primeira promessa de Deus é, Abraão, eu estou te chamando, mas sabe para quê? Eu vou fazer de você um grande povo, uma grande nação. Você vai ser o veículo inicial para o meu grande projeto para o mundo. Segunda promessa de Deus, eu vou tornar o teu nome, Abraão, famoso no mundo inteiro. Todo mundo, todo ser humano vai conhecer quem é Abraão. Terceira promessa de Deus, você será uma bênção. Gente, nota, essa palavra não está na Bíblia por acaso, perceba isso. Antes de Abraão, 2 homens foram chamados na Bíblia Sagrada. O primeiro, Adão. E Adão vivia sobre um pacto de obras. O que significa isso? Se você for fiel, Adão, então as bênçãos do Senhor vai estar sobre você. Seja o melhor que você puder, Adão. Nós vimos que Adão não deu conta disso. Gênesis 6, Deus chama um homem chamado Noé. E diz assim, Noé, vai haver um grande dilúvio, eu vou exterminar a humanidade porque eles se separaram de mim, e você vai ter a chance de multiplicar a terra, e a humanidade tem uma segunda chance. Você conhece a história, a geração de Noé acaba na Torre de Babel, numa confusão e numa corrupção total. Mas olha o chamado de Deus para Abraão, gente. O chamado de Deus para Abraão não é igual ao de Adão, e não é igual ao de Noé. Porque nesses 2 nomes, eles teriam que se esforçar para fazer algo, e eles falharam. Agora Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, agora sou eu que estou dizendo, você será uma bênção, e eu estou garantindo que você será uma bênção. Nem vai depender de você, Abraão. Sou eu que estou decretando isso. Você será uma bênção, e as promessas que eu fiz a você, elas dependem de mim.
e eu vou fazê-las cumprir. O curioso é que quando você lê o segundo verso de Gênesis 12, você vai ver que ele tem uma associação com 3. Por quê? Eu estou falando disso para você perceber qual é a sua origem do chamado de Deus, como ela é maravilhosa. Por exemplo, quando Deus fala assim: Abraão, eu farei você um grande povo. No verso 3, o correspondente é: e abençoarei todos os que te abençoarem. Segunda promessa: Abraão, eu tornarei teu nome famoso. O correspondente no verso 3 é: amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem. Terceira promessa de Deus no capítulo 2: você será uma bênção. E agora que eu quero que você perceba onde nasceu você como igreja. Todas as famílias e povos da terra serão abençoados em você, Abraão. Aí nasce a igreja. Aí nasce o grande projeto de Deus, que vai aparecer na história em Atos dos Apóstolos, é verdade. Mas é aqui que nasce a igreja. Aqui que está o plano de Deus, que Paulo chama de um mistério. Ele fala assim: Abraão viveu isso, Davi viveu isso, os profetas vieram, mas eles não tinham noção da grandeza disso. Mas agora Deus resolveu me revelar e eu estou passando isso a vocês. E é como se Paulo falasse: isso não é coisa da minha cabeça. Olhem para as Escrituras, voltem para Gênesis e leiam lá, voltem para os profetas e leiam lá. E quando nós vemos esse chamado de Abraão, olha como Deus trouxe esse mistério desses tesouros até o seu dia de hoje. Abraão não podia ter filhos, nem ele nem Sara. Deus age sobrenatural. Você precisa lembrar que é Deus que falou que Abraão seria uma bênção. É Deus, ele vai garantir. E é por isso que Sara tem um bebê na velhice. E nasce Isaque. E a esposa de Isaque também não podia ter filhos. Mas quem que garantiu que Abraão seria uma bênção? Foi Deus. E Deus age sobrenaturalmente, e a esposa de Isaque tem filhos. E quem tem? Jacó. Adivinhe só, a esposa de Jacó também não pode ter filhos, mas é Deus que está garantindo. E nasce 12 filhos. São as 12 tribos de Israel. E nascem as 12 tribos e 2 tribos se destacam. A tribo de Levi, da onde vêm os levitas, o pessoal que trabalha no templo, e os sacerdotes. Mas tem uma outra tribo, a tribo de Judá. E é nessa tribo de Judá que Deus continua a linhagem da igreja. Porque é um homem chamado Davi, um rei que é chamado segundo o coração de Deus, que ele é raiz de Jessé, e Jessé é da tribo de Judá. É por isso que você lê na Bíblia Sagrada, vê nos hinos, o leão da tribo de... é Cristo. Cristo é o leão, por quê? Porque da descendência da tribo de Judá é Cristo que vai aparecer. E o símbolo da tribo de Judá é um leão. Por isso que Jesus é dito o leão da tribo de Judá. E a Davi é prometido, da sua descendência, Davi, virá um rei eterno. E ele vai colocar o mundo em ordem. Ele vai trazer a nova criação. Ele vai trazer o reino de Deus. Ora, depois de Davi ter uma sequência de reis, o povo desobedece a Deus, mas quem é que está garantindo a bênção a Abraão? É o testemunho de Abraão apenas ou é Deus, gente? É Deus. Abraão, eu vou fazer de você uma bênção. E mesmo o povo no exílio, mesmo no meio de um monte de sofrimento, mesmo Israel pecando enormemente, Deus sustenta a sua palavra. Israel começa a voltar do exílio depois de 70 anos. E quando eles começam a voltar, surge um homem chamado João Batista. E o que faz João Batista? João Batista ergue a sua voz no deserto e diz assim: o plano de Deus ainda está de pé. Vocês falharam, nação de Israel, mas Deus garantiu a sua promessa desde Abraão.
E está vindo alguém aí, e eu não sou digno nem de desamarrar os cadarços da sua sandália, que Ele é o verdadeiro Deus vivendo entre nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E certo dia a multidão está ouvindo João Batista pregar, e Jesus aparece e ele disse: gente, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está dizendo? Gente, olhem para Gênesis 12. Vocês lembram que Deus falou ao nosso pai Abraão que era ele que ia trazer essa promessa até o final? Pois é, nós pecamos, nós falhamos, tivemos reis corruptos, fomos para o exílio, voltamos para o exílio, o Abraão também pecou, o filho dele também pecou, mas quem é que prometeu que ia cumprir essa promessa? Deus. E quando Deus fala que vai fazer, nada e ninguém pode deter a mão e as promessas de Deus. E nós somos depositários dessa fé. Nós não somos alguém que foi chamado um dia e falado assim: não, olha, tem um pessoal que se reúne lá na igreja no domingo, a gente canta, a gente ouve lá um ensino do pastor, a gente usa os nossos dons. Por quê? Porque é legal fazer isso, é uma coisa boa, a gente está fazendo uma coisa legal. Não é isso não. Você é herdeiro do maior projeto do mundo. Você é herdeiro daquilo que Deus criou como seu maior tesouro na história, a igreja. Você é companheiro de Abraão. Você é companheiro de Isaac e Jacó. Você é companheiro na história do grande rei Davi, dos profetas Jeremias, João Batista. Você é corpo de Cristo revelado no Cristo que tira o pecado do mundo. Você às vezes e eu nos encantamos com alguns projetos do mundo, e a gente acha que passou a fazer parte de uma coisa muito especial. Por exemplo, quando a gente entra numa empresa famosa e alguém fala assim: puxa, eu sou funcionário de tal empresa, e a pessoa enche a boca para dizer. Eu sei que isso pode humanamente levar a gente a ter uma percepção assim: eu sou mais ou menos especial por causa disso. Mas deixa eu dizer para você, não há nenhum projeto no mundo que faz de você mais especial do que pertencer a isso que a Bíblia Sagrada chama de reino de Deus e igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque essa é a nova sociedade de Deus. Você é a primícia. Você está sendo aquilo que vai ser a nova criação inteira no mundo que está por vir. Deus chamou você para representar essa nova sociedade. Isso é igreja. Então a gente precisa entender isso, porque a gente só valoriza aquilo que a gente compreende. Se você não compreende isso, você acha que você é um membro de uma igreja, que você vai à igreja cantar, que você vai à igreja porque é legal para fazer algumas coisas boas. Não! Você faz parte de um projeto cósmico, e um projeto tão grandioso, que tem pelo menos 4.000 anos de história. E da mesma forma que Deus chamou Abraão há 4.000 anos, está chamando você para cumprir a missão de Deus no ano de 2018. Amém, gente? Agora, é importante que você entenda o que não é a igreja, porque senão você pode confundir esse grande projeto de Deus e diminuir a igreja a uma coisa que está na sua cabeça, mas não na palavra de Deus. Deixa eu me falar aqui só 2 coisas, por exemplo, que a igreja não é. A igreja, em primeiro lugar, ela não é um shopping center espiritual. Pastor, como assim? A igreja não é isso. Deixa eu dizer por quê. As pessoas hoje têm muita tendência a tentar compreender a igreja como elas avaliam um shopping center. Como é que a gente avalia um shopping center? O que precisa ter um shopping center para a gente gostar dele, gente? Fala aí. Primeira coisa que você quer no estacionamento. Ou no estacionamento? Num shopping. Tentem construir um shopping sem estacionamento para ver o que acontece. É a primeira coisa. Segunda coisa que você quer num shopping center.
praça de alimentação, diversidade. McDonald's, comida chinesa, comida tailandesa, comida não sei do que, diversidade. O que mais que você quer? Como que é? Não, isso é mais 25 de março, né? Isso é mais 25 de março. Hã? Lojas com marcas famosas que atendem o meu gosto pessoal, certo? Isso não é coisa de shopping center? Se o shopping center tiver uma brinquedoteca para as suas crianças, fica melhor ainda? Fica perfeito, pastor. Se tiver cinema junto? Pois é, as pessoas estão procurando igreja com essa mentalidade. Como é aquela igreja? Tem estacionamento? Não, não dá para estacionar, então não vou. Tem praça de alimentação lá? Aí não precisa ser comida mesmo. Assim, coisas que eu gosto, tem o quê? Sei lá, tem uma música que eu gosto, ou tem um vizinho que eu gosto de trocar as ideias. Tem praça de alimentação? Não tem, então... Tem as coisas que eu gosto especificamente, a minha marca, o pastor que eu gosto de ouvir, o líder de louvor que eu gosto de ouvir, o irmão que eu gosto de falar, tem isso? Pois é, igreja não é shopping center. Igreja é um projeto cósmico de Deus, é muito melhor do que isso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, se você está indo à igreja, procurando nela como um shopping center espiritual, você está perdendo tempo duas vezes. Primeiro que a igreja, se ela for saudável, ela não vai ser assim. E segundo que você não entendeu o maior projeto de Deus na história que você pode participar dele. Amém, gente? Amém, gente? Poxa, pastor, o senhor pegou pesado aqui. Vai na segunda que está mais leve. Ok. O que a igreja não é? A igreja também não é um lugar para resolver, entre aspas, todos os seus problemas. Como assim, pastor? Porque se o shopping center, a ideia de igreja shopping center, torna eu um consumidor, e como consumidor, o que um consumidor faz? Serviço mal prestado, eu procuro quem? Procon espiritual. Né? Não gostei do culto. Aonde eu vou? No Procon espiritual. Não gostei da oração, não gostei de alguma coisa. Ora, quem é consumidor, avalia a seu próprio gosto. Por isso que a igreja não pode ser isso. Mas a igreja também não pode ser o lugar para resolver todos os problemas nossos. Por quê? Porque aí você está sendo um paciente. E o que é um paciente? Paciente é aquele que vai para um hospital e vê no hospital a chance de resolver todos os seus problemas. E quando eu entendo a igreja como um hospital, ninguém quer ficar no hospital para o resto da vida. Quer, gente? Alguém quer aqui? O que você quer de um hospital? Que te trate bem, que resolva o problema que você está, uma encravada, dor no estômago, o problema, e o mais rápido possível você dá linha no pipa. Está muito em moda esse tipo de compreensão de igreja. O que eu estou com problema? Estou com problema no casamento. O que eu faço? Fala com o pastor X, que ele é bom nesse negócio de casamento. Aí o pastor vai lá, dá uns conselhos, ajuda a pessoa, ela dá uma melhoradinha, ok, obrigado. Conta no hospital, quanto é que eu pago, tenho que dar uma oferta, ok, estou saindo agora para viver a minha vida. Igreja não é isso. Esse não é o projeto de Deus. Agora, deixa eu lhes dizer duas coisas que a igreja se parece, embora ela não seja exatamente isso, mas a igreja se parece. A igreja se parece sim com um hospital, mas a igreja se parece mais com um pronto-socorro de um hospital. Todo mundo aqui já entrou num pronto-socorro de hospital, assim, depois de um feriado, ou no meio de um feriado, assim, quando tem muitos problemas. Alguém já entrou isso? Como que é o jeitão de um pronto-socorro? É organizadinho? Está tudo no lugar? As pessoas que estão lá são todas saradinhas, bonitinhas, arrumadinhas e assim? Como é que estão essas pessoas, gente? É uma com queimadura, é a outra que o bichinho entrou no ouvido da criança, é outro que chegou que caiu da moto, é outro que está estrupiado lá do lado. E dependendo do pronto-socorro, se a coisa estiver muito séria,
Não é nem médico que está cuidando. É verdade ou não é, gente? É o enfermeiro, é o voluntário, é o que está menos mal cuidando do que está muito mal. Igreja é isso. Igreja não é um lugar que tem anjos. Não, igreja é um lugar que tem pessoas. E que tipo de pessoas? Pessoas que foram feridas na vida, pessoas que passaram por acidentes, pessoas que estão com a perna meia quebrada, outro que bateu a cabeça. Isso é igreja. Mas tem uma segunda coisa que eu gostaria de você entendesse, o que é esse projeto de Deus. A igreja também se assemelha a um exército em guerra. Eu gosto muito dessa analogia, porque um exército em guerra, gente, não é um clube de afinidades. Pensa comigo aqui. Às vezes a gente imagina que igreja, esse projeto de Deus, é um clube de afinidades, onde a gente gosta das mesmas coisas, a gente só gosta de pessoa parecida com a gente só gosta de pessoas que concordam com a gente. Não, isso não é igreja, isso é clube. A igreja é um exército em guerra. E o que diferencia um exército em guerra de um clube? No clube você se reúne com quem você tem afinidade. No exército em guerra você se une para quem tem a mesma causa, está lutando com a vida pelas mesmas coisas. Você não vai chegar num soldado de guerra, gente, e falar assim: você gosta de qual joguinho, qual game? Se você gostar do game tal, eu vou lutar junto com você. Tem ideia de um soldado assim? Soldados não estão preocupados com isso. Soldados estão preocupados em vencer a batalha, porque eles têm uma causa, e a causa é de todos. E se um perder, todos perdem. Então eles estão juntos, porque eles estão em guerra. Estão olhando para a mesma causa e falando assim: nós temos um general, e o nosso general é Cristo, e nós seguimos o teu nome. E a gente canta até a música, se for preciso: nosso general é Cristo. Porque a igreja é um exército em guerra. Mas eu disse a vocês o que a igreja não é. Ela não é um shopping center e ela não é um hospital. Mas às vezes ela se parece com um hospital e com um exército. Mas agora deixa eu lhes dizer o que é a igreja de verdade. Primeira coisa, conforme tudo que eu preguei aqui e a Bíblia Sagrada, a igreja é um projeto de Deus. Um projeto de Deus. A igreja tem beleza. A igreja tem perfeição, acredite. A igreja tem algo sobrenatural. Na verdade, a igreja tem um mistério. Porque qual é o lugar na sociedade que o branco, o negro, o pós-doutor, o analfabeto, o coreano, o africano, o que tem muitos recursos, o que não tem nada, pode se juntar no mesmo lugar e dizer um ao outro assim: nós somos todos filhos do mesmo Deus e nós somos irmãos, e a minha vida vale tanto quanto a tua, portanto eu intercedo por você e você intercede por mim. Qual o lugar fora a igreja que pode ser isso? Por isso que ela é bela, ela é perfeita, porque é um projeto de Deus. Se fosse projeto de pastores, se fosse um projeto do pastor Manu, teria falhado há muito tempo. A igreja, como comunidade humana, tem tudo para dar errado, gente. Tem tudo. Porque na igreja a gente não fala assim: gente, quem tiver os melhores dons aí, a gente vai pagar 15 mil reais por mês para você fazer uma coisa legal para a gente. Não. A igreja fala assim: olha, se você quiser servir no reino de Deus, você que é chefe na sua empresa de segunda a sexta, vai ter que ajudar a limpar o banheiro quando necessário. Então, você que tem 3 empregados na sua casa, quando você estiver na igreja, você vai servir alguém que está doente e está precisando ali de um curativo. Isso é igreja. Por isso que ela é de Deus. Se ela não fosse de Deus, ela não existia mais. Agora, se a igreja é um projeto de Deus, agora você vai entender melhor. Ela é um projeto de Deus, só que executado por seres humanos como eu e você. E porque ela é um projeto de Deus executado por seres humanos, ela tem falhas. Tem ou não tem, gente? Você tem falha? Pouquinho ou muitinho? Então, a igreja é feita de gente como você e eu, que tem bastante falhas.
porque é projeto de Deus, mas é executado por seres humanos. A igreja tem limitações, a igreja pode fazer tudo o que a gente teria expectativa dela fazer, gente? Às vezes eu acho curioso que alguém fala assim, olha, pastor, eu não vou mais ficar na igreja, ou nessa igreja, ou em outra igreja, que a gente acaba aconselhando pessoas de outros lugares. Por quê? Não, porque a igreja não atendeu uma necessidade específica, eu achei que a igreja era aquele lugar que a gente tinha todas as nossas necessidades supridas, e tudo que eu precisasse, eu ia ser... Pois é, não entendeu a igreja, porque a igreja, como comunidade humana, ela tem limitações, ela tem falhas. A igreja é um local não de pessoas já saradas, mas de pessoas em tratamento. Deu para entender? Na igreja tem sendo pessoas sendo tratadas de deixar de ser mentiroso, gente deixar de ser ladrão. O cara era ladrão a vida inteira, vem para a igreja, ele tem que desaprender a ser ladrão, para agora ser uma pessoa generosa. A igreja é o lugar de gente que chegou doente emocionalmente, gente que se sente perseguido por todo mundo, gente que se sente abandonado, aí ele vem para a igreja, ele tem que ser cuidado, ele está em tratamento. Então a gente vai conviver com um monte de dificuldades humanas, por quê? A gente vai aprender que na igreja um cuida do outro. A igreja é o lugar que eu sirvo, mas graças a Deus é o lugar que eu também sou servido, amém, gente? A igreja é o lugar que eu sou perdoado, mas a igreja também é o lugar que eu aprendo a perdoar. A igreja é o lugar que a contribuição dos dons, do tempo, das pessoas, do dinheiro, torna possível uma comunidade em que eu sou abençoado. Mas a igreja, se é o lugar que contribui para o meu bem-estar, também é o lugar que eu devo... ficou mais difícil a gente falar isso, né? Mas a igreja é o lugar que a gente deve contribuir. Não é só receber as contribuições. É o lugar que a gente contribui, porque é a igreja. E a igreja também é um lugar em que eu recebo a oração da Cidinha, a oração da Gislene, a oração da Ana, a oração de todo mundo. Mas eu sou aquela pessoa que só devo ficar pedindo que os outros orem por mim? Não, porque a igreja é o lugar que eu também devo interceder pelos outros. Isso é igreja. Igreja é um projeto de Deus. Como projeto de Deus, ele é perfeito e belo, mas é executado por seres humanos. Ele tem falhas, tem limitações, e nós dependemos um do outro. Mas aqui eu já estou caminhando para o final da minha mensagem, que a igreja é, sobretudo, uma espécie de arca de Noé. Vou repetir. A igreja é uma espécie de arca de Noé, e é o título da mensagem dessa noite. Note, quando Noé começou a fazer uma arca, um grande barco, e eu não sei se você sabe, mas onde Noé começou a construir a arca, ele estava a quilômetros de um mar. Quilômetros de um mar. Quando as pessoas olharam para o projeto de Noé, o que elas disseram, gente? Noé já velho, fazendo um barco num lugar que não tem mar. O que vocês acharam que eles falaram para o Noé? O velho está doidinho, está maluco. E piorou depois quando Noé falou quem ia entrar dentro da arca. Noé vai e fala assim, vai entrar bicho aqui, vai entrar girafa, vai entrar elefante, vai entrar o esquilo, vai entrar um casal de cada um. Aí o pessoal olhou para o Noé e falou, é impossível conviver tipo assim dentro da igreja. Não dá para girafa ficar, dentro da igreja não, dentro da arca. Eu já estou com a mente na igreja. Não dá para viver a girafa, o lobo e o cordeiro convivendo dentro da arca, é impossível. Se alguém olhasse para Noé e visse a arca, ele ia ver uma coisa desacreditada, não é possível. Não dá, não tem nem mar, nem está chovendo. Não dá para colocar esses bichos aí dentro. Alguém falaria da arca como falaria da igreja. Isso é coisa de gente fanática.
Isso é coisa de gente religiosa, esse negócio de arca aí. Falou que ouvi de Deus um negócio, está começando a construir um barco, nem tem chuva, nem tem mar, não vai dar em nada isso aí. A arca não era um lugar confortável. Você acha que é fácil conviver dentro de uma arca junto com um gambá? Você já pensou como era o ambiente dentro da arca? O cheiro da arca, vocês acham que era agradável? Aquela bicharada toda ali? 40 dias sem nenhuma mangueirinha, era fácil? Você acha que junto do gambazinho o pessoal se reunia ou não? Ou estava difícil ficar lá dentro? Pois é, a arca não era um lugar agradável, não era um lugar de grande prestígio, e as pessoas achavam que era coisa de fanáticos. Pois é, a igreja é muito parecida com a arca de Noé. A igreja, quando ela prega uma mensagem que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele vai voltar um dia a instaurar o seu reino aqui, e que Ele vai colocar todas as coisas no lugar, e que toda injustiça vai ter um fim, que toda corrupção vai ter um fim, que Ele é Deus, Ele pode fazer coisas sobrenaturais. Quando a igreja prega isso, que todo ser humano tem que se arrepender e voltar para Ele, o que as pessoas dizem? Isso é conversa fiada, isso nunca vai acontecer, o mundo sempre foi assim. E a Bíblia Sagrada diz: e o reino de Deus será a vinda do Filho do Homem, como nos tempos de Noé. As pessoas viviam na sociedade, casavam-se, davam casamento, viviam as suas vidas, ninguém achava que havia um dilúvio, até que a porta da arca se fechou. Gente, o maior projeto de Deus, a igreja, ela é como a arca de Noé. A igreja não é um lugar muito confortável. Esses bancos aqui não são os lugares mais confortáveis para vocês. Tem lugares mais confortáveis. Esse sistema de iluminação também não. Esse que vos fala, você poderia estar ouvindo outra pessoa com melhor retórica, com melhor preparo. A igreja não é o lugar disso. A igreja também não é coisa de religioso. A igreja é coisa de necessitado. E necessitado só tem dois tipos: aquele que sabe que é necessitado, e aquele que é necessitado e não sabe ainda. Mas os dois são necessitados. Mas sobretudo a igreja é o lugar que nem sempre cheira bem. As pessoas não são perfeitas. Como na arca de Noé, tem o girafa, tem o elefante, e tem gambá também. O cheiro nem sempre é muito bom. Mas deixa eu dizer a última coisa e eu termino a minha mensagem. Mesmo com todas essas dificuldades, o cheiro não sendo muito bom, não é o melhor lugar em termos de conforto, mas como a arca de Noé, a igreja é o único lugar onde você pode ser salvo do dilúvio. Fora dela tem morte, fora dela nada sobrevive. Por isso que ela é projeto de Deus. Às vezes a gente vai estar inconformado, com dificuldade, nem sempre tem espaço como a gente quer, nem sempre o cheiro está do jeito que a gente quer, mas é o único lugar em que você vai ser livre do dilúvio. A minha oração é que você entenda o que é igreja. Entendendo o que é igreja, você valorize o que é isso. E valorize como a coisa mais preciosa da sua vida, porque é o único lugar em que você estará salvo da ira e da justiça de Deus que virá sobre essa geração corrupta. E a menos que você esteja no reino de Deus, sobre o governo de Deus, na comunidade de Deus, fazendo a vontade de Deus, sobre a constituição de Deus, você não vai experimentar aquilo que Paulo fala assim: gente, eu termino com o meu ministério agora. Vocês querem saber o que é igreja? E o que Deus me revelou? Tá bom, eu digo para você: nem o olho nunca viu,
nem os ouvidos nunca ouviram, nem o coração humano desejou coisa próxima daquilo que Deus preparou para aqueles que ficaram dentro da sua arca até o fim. Que Deus abençoe você, que a igreja seja o centro da sua vida, não a igreja como religião, não a igreja como denominação, mas igreja daqueles chamados para fora, para viver a nova sociedade de Deus, conforme a vontade de Deus. E se você viver isso, a oração do Pai Nosso vai fazer todo sentido para você. Você vai orar Pai, e a segunda palavra é? Então, não dá para o Pai ser só seu. Você está dentro da arca, a arca está todo mundo. É Pai Nosso que está onde? Nos céus. Eu reconheço que há um Deus governando a vida. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome através da minha vida, que a minha vida te glorifique, que as pessoas te vejam como um Deus santo. E olha que beleza o próximo texto: venha a nós o que é mesmo, gente? O teu reino. É a arca de Deus para o mundo. E seja feita a tua vontade, assim na terra onde vivem os homens, como lá no céu onde tu vive com os anjos. O que nós oramos é para que céu e terra se tornem uma coisa só, sobre o governo de Deus. Isso é igreja. Aquilo que vai acontecer no futuro já tem as suas sementes agora. Você está aprendendo agora a deixar o egoísmo, deixar o rancor, deixar as enfermidades emocionais, deixar a falta de perdão, deixar a falta de generosidade, deixa para trás, que você está entrando na arca. E na arca você aprende a amar mais, a ser mais justo, a ser mais belo interiormente, a ser mais perdoador. Por quê? Porque agora você é um novo homem para viver uma nova vida, para viver na comunidade nova, para viver a nova sociedade do céu, dos homens, até que venha a nova criação, e novos céus e nova terra estará diante de você. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que Ele leve você a uma compreensão do maior projeto do mundo, a igreja de Deus. Amém.